ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time, it's gonna be different. No, please. This time, it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. I'm gonna chill, hermano. I'm gonna chill. The thing is, alright? The thing is I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Para você que não conhece muito bem os jogos, deve estar se perguntando: quem é esse cara? Bom, esse é o Vaz Montenegro. Ele é o maior, se não um dos maiores vilões da série de jogos feita pela Ubisoft chamada Far Cry. Ele participa do primeiro jogo, é o ponto central do terceiro jogo e faz uma participação que, convenhamos, não é muito útil para a história dentro do jogo mais recente da franquia, o Far Cry 6, sendo apenas uma referência básica para os fãs, eu incluso no caso, né, que estavam em dúvida do seu paradeiro após o final de Far Cry 3, que é o jogo que ele é o protagonista no caso. O contexto dessa cena é que o protagonista de Far Cry 3 e o ouvinte dessa cena, no caso o Jason Brody, ele vem derrubando e interferindo vários negócios importantes dentro da Ilha Hook. Desde destruir plantações de maconhas inteiras e barcos com toneladas de cocaína ao som de Skrillex, até mesmo derrubando várias bases na ilha e virando o jogo para os moradores naquele lugar que, com as ações de Jason, começaram a se rebelar contra os piratas que estão a mando de Vaz. Vaz, nesse ponto do jogo, já tentou matar Jason uma vez, logo no início, né, no caso, e essa é a segunda vez. O interessante dessa cena é que, mesmo o vilão estando muito errado, ele diz algo que tem muita razão. A insanidade é o excesso de teimosia, o extremo, repetindo o ciclo e tropeçando achando que tudo vai dar certo, em vez de pensar realmente no caminho antes de caminhar. Entretanto, isso é colocado num contexto que é impossível de ignorar. Você está amarrado a uma pedra enorme perto de um cenote com um rio perigosíssimo abaixo e poucos metros de você ali você está vendo alguns homens do Vice derrubando um homem totalmente inocente para a morte, sinalizando que você é o próximo. Mas Vaz quer que você preste atenção e entenda que o motivo dele estar fazendo o que ele está fazendo é um motivo legal e lógico. Do outro lado nós temos Joseph Seed. Joseph Seed, para quem conhece um pouco de história moderna americana, tem uma inspiração muito clara em três pessoas bastante perigosas. A primeira delas é Charles Manson, a segunda é David Koresh e o terceiro e o mais perigoso de todos os três, Jim Jones. E eu vou contextualizar cada um deles para ninguém ficar perdido. Começando pelo Jim Jones. Jim Jones ele já foi dessa para melhor, quer dizer, dessa para pior no caso. Ele foi responsável pelo The People's Temple, ou então o Templo dos Povos. Essa que era uma seita cristã apocalíptica que enganou várias pessoas, transformando inocentes em verdadeiros maníacos perigosos, a mando de um líder desorientado que, no final, só serviu para provocar um dos maiores casos de suicídio da história. Mesmo algumas pessoas sendo mortas a tiros nesse caso, a maioria morreu bebendo um drink, entre aspas, milagroso, que matou basicamente 918 pessoas. Dentro delas tinham 200 crianças.
Tudo isso aconteceu em um evento chamado o Massacre de Jonestown, no dia 18 de novembro de 1978. Basicamente, o pior sábado da história. Já o Charles Manson é o criador da família Manson, outra seita que foi responsável por matar várias pessoas. Infelizmente, uma dessas mortes envolveu a atriz Sharon Tate, e outras pessoas que estavam próximas a ela no dia 9 de agosto de 1969, que foram brutalmente assassinadas a mando de Manson. Os assassinos eles tiveram prisão perpétua e mais tarde Charles também foi condenado à prisão perpétua e acabou cumprindo toda a sua vida na cadeia até morrer em 2017. E como o caso teve repercussão, ele ganhou um episódio exclusivo na série Mindhunter da Netflix, que tá cancelado atualmente, né, e tal, mas que ele criou uma das cenas mais tensas e mais assustadoras daquela série, e não tem uma pessoa que não assistiu Mindhunter que não lembre da entrevista com o Charles Manson. David Koresh. Comparado a Manson e Jones, ele é o mais leve, mas ele não deixa de ter realmente as suas gravidades. A sua existência gira em torno da criação de uma seita chamada Ramo Davidiano, ou The Branch, que era uma seita que não é uma seita criada do zero, e sim realmente um grupo de revolucionários que evoluíram para uma seita dentro da igreja Adventista do Sétimo Dia, se apelidando inicialmente como os Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. E no que eles acreditavam? Qual era a base ideológica dos Davidianos? Eram basicamente os eventos da escatologia adventista, esses eventos que retratavam o fim do mundo dentro realmente de uma seita apocalíptica, certo? E eles acreditavam, né, assim como mostra os eventos escatológicos da Adventista, certo? Eles mostram que o mundo, a nossa vida, os nossos pecados estavam sendo culminados, estavam sendo juntados para uma segunda vinda de Cristo, com a chuva de fogo e tal, etc. E esses assuntos realmente ele não é raro para mim, porque eu já ouvi isso muito daquelas tiazinhas que te acordam domingo de manhã para falar besteira. Aquelas testemunhas de Jeová do caralho. Eu já ouvi muito isso. Meu Deus do céu, eu já ouvi muito isso, gente. Então, não é realmente um lugar estranho pra mim, é muito lugar comum, certo? Mas enfim, a sede do ramo davidiano de Koresh ele ficava lá em Waco, no Texas. E no início ele se chamava Monte Carmelo, mas mudou o nome para Rancho Apocalipse. Enfim, o que vocês precisam saber é que a morte dele gerou um dos eventos mais tensos da história moderna, pois havia um medo real de um novo Jonestown, e que ficou conhecido como o Cerco de Waco. Se vocês quiserem mais informações sobre esse caso, sobre esses 3 casos na real, eu vou deixar 2 links aqui no primeiro comentário, certo? Um é dois deles, né, no caso, é do canal Colecionador de Ossos, e um é do Nerdologia falando sobre ele, certo? Inspirado nesses 3 sujeitos amedrontadores, Joseph Seed nasce e tem uma seita chamada Portão do Éden, que tem um propósito apocalíptico de salvar as pessoas do fim do mundo, que no caso ele chama de O Grande Colapso. E ele e a sua família, no caso a família Seed, mantém a ordem no estado fictício de Hope Country para que isso funcione até as últimas consequências. Joseph Seed e Vaz Montenegro. Vaz Montenegro e Joseph Seed. Um controlador de massas e um outro é um cão raivoso com filosofias bem interessantes. O que eles têm em comum? Por que eles são os 2 lados da mesma moeda? Vamos responder essa dúvida destrinchando os 2 personagens e encontrando paralelos entre eles dentro das suas histórias e origens. E vamos para isso agora no Story Notes Podcast. Para falar de Vaz e Seed, nós temos que falar de um tema muito recorrente entre esses 2 personagens: o controle. A ilha Hook e Hope Country não tem muitas diferenças se você olhar para sua população, afinal, todas elas se tornaram dependentes de uma pessoa que dominou o local em nome de um propósito bastante intrusivo. No caso do Seed, imagine só. Você está vivendo a sua vida, tomando café ou trabalhando de casa, ou melhor, se preparando para ir para o trabalho, e vem uma pessoa, bate na sua porta e quando você atende,
tu se depara com homens armados, levemente desgrenhados, todos sob a liderança de um único homem, que está bem trajado e que tem um tom de voz calmo, dizendo que a vida que você vive ele não agrada a Deus e que ele pode consertar isso. Bom, você tem duas opções. Se você fechar a porta, você vai morrer ali mesmo, na mão daqueles homens, e aqueles homens vão tomar a sua casa e pronto, certo? Se você aceitar a entrada daquele homem, a sua vida estará nas mãos dele, mesmo sem você nem saber o nome dele, sabe? E as pessoas, basicamente a sua vida só vai valer se ele quiser que valha alguma coisa. E se você for uma pessoa facilmente influenciável, ele não vai precisar de muito para te convencer, afinal, ninguém tá aqui para levar um tiro, né? E se você não quiser tomar um tiro, você vai ter que obedecer ele, certo? Em várias situações no jogo a gente vê o Joseph Seed fazendo isso e é algo assustador o quanto a influência dele bate realmente na mão das pessoas, certo? Na alma das pessoas. No caso do Vaz, imagine que você mora há décadas em uma ilha que fica basicamente na linha entre o Oceano Índico e o Pacífico, e um grande grupo de piratas fortemente armados toma a ilha da noite para o dia, durante a madrugada. E tudo que você tinha, tudo que você conhecia de forma calma, todos os caminhos para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu comércio ali, eles são tomados e pertencem a eles ali agora, certo? Esse homem, ele é impiedoso, você escuta gritos, tiros, animais correndo, algumas explosões ao longe, e o lugar que antes você caminhava livremente, agora vira um grande campo minado, e com toques de recolher bastante agressivos, e você vive num risco constante de piratas invadirem o local que você vive e tomar a sua vida apenas por diversão, sabe? Apenas para tirar o tédio. Não satisfeito, ainda tem os animais na ilha que, pela mudança de ambiente, eles inocentemente podem correr para a sua casa e buscar alimento. E na maioria das vezes, o alimento ele pode ser você. Nessas duas situações, por mais distintas que elas pareçam, há controle e manipulação. A vida nessas situações é apenas uma moeda de barganha. Vaz, ele controla pelo medo, logo, ele depende da situação externa para te controlar. Ele usa a lábia apenas em última instância, a filosofia, no caso, é apenas em última instância. Ou seja, ele depende que haja pobreza, miséria naquele local, para que ele possa controlar e levantar o seu ego, mostrar a violência para manipular a vida daquele local que é baseada em pobreza e miséria, certo? O Seed, ele controla pela necessidade, ele te impõe uma situação utilizando testemunhas e acontecimentos questionáveis para provar a sua tese, ou seja, ele depende de você, o interno, te fazendo repensar na vida que você tem, por mais certo que você seja, ele te faz pensar e impõe realmente uma verdade que só ele acredita dentro da sua vida, utilizando de fato a manipulação e o gaslighting. Se vocês me permitirem, eu queria fazer um disclaimer, certo? Se eu me lembro bem, a Igreja Universal utilizou muito o método que o Seed faz para as pessoas, né, lá na década passada. Pois quando ocorreu o ataque das Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro, o famigerado 9/11, muitos crentes usavam as formas de fumaça das torres para indicar sinais do fim do mundo. Sendo mais famoso aquela fumaça que tinha a forma de uma caveira, que depois se transformou num diabinho e que se voltava entre uma caveira e diabo e outros mais, certo? E que basicamente assustou meio mundo com essa conversa aí de que tinha almas sendo levadas para o inferno dentro e durante realmente o ataque das Torres Gêmeas. A Universal basicamente influenciou muita gente aqui no Brasil que tinha essa merda acontecendo nas Torres Gêmeas, sendo que era apenas realmente uma tragédia anunciada, basicamente, né? Mas era uma tragédia no caso, certo? E quase que instantaneamente surgiu a teoria das mensagens subliminares. Hoje, com o advento da internet, a gente sabe que mensagem subliminar é uma coisa totalmente natural, recurso de publicidade, certo? Que pode acontecer realmente, eu posso botar aí, ó, e você nem perceber.
Basicamente é a mensagem subliminar para influenciar o cérebro para comprar alguma coisa. Mas naquela época surgiram as teorias das mensagens subliminares, onde que surge que hoje é meme, né, no caso, é o meme da Coca-Cola ao contrário, que a logo da Coca-Cola, a frase, né, o rótulo da Coca-Cola ao contrário significava alô diabo. E para isso a Universal criou, contra o alô diabo, contra a Coca-Cola no caso, a Universal criou, eu acho que em algum estado do Brasil, um refrigerante chamado o Leão de Judá Cola. E, porra, todo mundo sabe agora, né? Se você destrinchar esse caso, sabe que é uma porra de uma publicidade pra essa marca aí. Mas surgiu tudo ao mesmo tempo, sabe? O ataque das Torres Gêmeas. Depois, anos depois, surgiu realmente a teoria das mensagens subliminares. E um pastor de não sei das quantas aqui no Brasil criou essa porra desse Leão de Judá Cola, velho. É um bagulho muito escroto. Cara, quem não acreditou nisso, hein, velho? Até eu acreditei nisso. Eu tinha medo de internet justamente porque eles revelavam muitas coisas e uma delas era essas mensagens subliminares. E eu, quando era pequeno, tinha medo de mensagens subliminares. Eu cheguei a ter pesadelos de gritar à noite por conta das mensagens subliminares, porque eu era cristão, né? No caso, hoje eu sou ateu, mas nesse caso aqui agora eu fiquei muito amedrontado, velho. Uma vez, meu Deus do céu, velho. Foi um caso que me pegou bastante. E o Joseph Seed utilizava bastante esse método de estratégia para controlar as suas ovelhas. E era um método bastante recorrente dentro da sua narrativa do Far Cry 5, no caso, certo? Baseando-me nos livros Mentes Maquiavélicas do Thomas Beretsky e A Loucura das Massas do Douglas Murray, é válido falar que cada um dos lados possui as suas características e funções muito claras em suas técnicas de manipulação e controle, sendo o Seed apelando para a culpa e outros motivos utilizando o gaslighting e a transferência de culpa, e o Vaz ele utiliza mais o abuso de gratidão, já que sob a sua visão distorcida e daquele seu superior lá que aparece no final do jogo, o Hoyt, as mudanças que ele faz na ilha, supostamente, entre 1 bilhão de aspas, são para o bem da população, sendo que isso não é verdade, ele mata mais inocente do que qualquer outra coisa. Mas, ele tá ajudando alguém, ele acha que tá ajudando alguém, metendo um tiro na cabeça de alguém. Fazer o que, né? Louco é maluco mesmo. Dando uma boa olhada nos ocorridos da ilha Hook e de Hope Country, percebe-se que eram lugares pacíficos e que foram tomados pela ideologia e pelo medo. Todo mundo já sabe disso, no caso, né? A gente já deu uma boa explorada realmente no tema agora há pouco. Mas olhando nas entrelinhas, lendo o contrato de termos e condições que ninguém lê, percebe-se a crítica dentro do tema dos dois. Mas vamos começar realmente a explorar as críticas pelo lado mais difícil e também mais interessante, certo? Que no caso é o Vaz Montenegro. Perceba, a ilha Hook, pelo que foi falado anteriormente, é uma ilha que está literalmente no cruzamento entre o Índico e o Pacífico. Alguns exemplos do mundo real, né, de ilhas que são aos arredores, né, dos oceanos Índico e Pacífico são as ilhas Marshall, Mariana, Carolina, Kiribati, a Nova Caledônia e outros mais, certo? Em outras palavras, são ilhas que exportam frutos e serviços e que estão isoladas do mundo moderno. Sofrem com fenômenos climáticos como El Niño e Laninha, mas que têm realmente seu próprio comércio e cultura. E aí chega o Vaz em uma dessas ilhas e simplesmente toma esse lugar inteiro utilizando o medo. Mas não olhando para os recursos e sim para o tema, é algo que a gente vê todos os dias, certo? Porque esse tema, vendo esse tema no videogame, você fica pensando, cara, isso é impossível de acontecer. Um homem, 2 homens cheios de exército armado, tomar um lugar desse é impossível. Mas tenta imaginar, nos tempos de hoje, é bizarro, né, isso acontecer, mas se pergunte por você mesmo, ainda mais realmente uma pessoa que mora nesse lugar. Nos tempos de hoje, ainda existe alguém que lembra do Rio de Janeiro antes do tráfico de drogas? I
rebelião começou perto do meio-dia. Com pedaços de pau menores, tomaram o Centro de Socioeducação Dom Bosco, que fica na Ilha do Governador, zona norte do Rio, e abriga cerca de 250 jovens. Cobrindo o rosto com camisas, eles incendiaram colchões, subiram no teto da unidade e atiraram pedras nos agentes que tentaram intervir. Assim como o tráfico e a corrupção mudou o Rio de Janeiro, o medo mudou a Ilha Hulk. É claro que teve aquele lance mais ficcional, né, de uma pessoa vingativa acabar com o império para salvar os seus amigos ricos. Eu sei, não dá pra chamar de império algo que se destrói tão facilmente, eu entendo. Se o Jason Brody, protagonista de Far Cry 3, subisse o Morro do Alemão, meu Deus do céu, o CPF dele seria cancelado em 2 minutos e ele ainda viraria a marmita dos pitbull de lá de cima. Meu Deus do céu, isso aí seria na hora, 2 minutinhos. Entretanto, tirando realmente a parte mais realista que a gente conhece realmente, né, e tal, o medo, ele muda o local se você tiver recursos e coragem para fazer isso. Ele destrói lugares. E o Vaz, nas entrelinhas, é claro, ele traz muito disso, do medo mudando o lugar e destruindo até mesmo uma cultura que realmente era levada realmente pelos moradores da Ilha Hulk e também realmente pelos rituais que tinha realmente entre os moradores, certo? Ele traz muito disso, ele traz o tema e prova isso conforme você, protagonista e jogador, libera os pontos da ilha. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô jogando Far Cry 3, eu não posso jogar agora porque o Far Cry 3 agora tá em manutenção na GeForce Now, mas quando eu tava jogando, eu liberava todos os pontos do mapa. Por quê? Porque eu sabia que eu ia passar por aqueles pontos de novo, certo? E também aqueles pontos iam liberar pontos de habilidades, né, e tal. Mas eu percebia que todo o ambiente, vamos supor assim, tem 5 postos em um espaço assim, sabe? De 200 metros quadrados assim da ilha. Cara, você liberando, você percebe a mudança, tá ligado? Você vê mais moradores andando, você vê mais hackeates, né? Os guerreiros hackeates andando pelo local. Você vê realmente, mano, você vê criança. Criança não, né? Você vê mulher passando, passeando, pescando, limpando roupa, tá ligado? Pelo menos eu vi na minha jogatina, cara. Eu liberei 5 pontos assim, sabe? Foi difícil? Foi ali perto da praia. Mas eu liberei e eu vi o ambiente mudando, sabe? É uma das coisas muito bizarras que traz, sabe? E ele deixa muito claro isso, sabe? Não é algo gradativo, é muito claro. Você liberou, quando você passar de novo, você vai perceber algo muito diferente, que era o que acontecia antes, certo? Antes do Vaz, que era a normalidade, né? E ele traz realmente sistemas nas entrelinhas. É irreconhecível os lugares que são liberados e que prova ainda mais a tese realmente do medo, né? Ele traz esse tema do medo e realmente da supressão, né? Da cultura e do local e da própria população por conta realmente do tráfico e da corrupção trazida pelo Hoyt e pelo Vaz ao longo do jogo. Do lado do Cid, nós temos um tema que é bastante sensível. E não são as mortes de John Stahl, o Rancho Apocalipse, nem o sangue que está nas mãos do Charles Manson. Não, é o tema que, pelo menos aqui no Brasil, a última vez que ele foi considerado foi no famoso caso do João de Deus, onde ele manipulou famosos, dizendo que era uma pessoa muito próxima de Deus, com poderes divinos, sendo que, na verdade, ele era um homem, um velho no caso, que explorou a fraqueza e a pobreza da sua região. A situação externa, lembra que falamos dela anteriormente? Então, a situação externa, a pobreza que tinha no local, ele se aproveitou disso para criar um verdadeiro império de mentiras. E que tema é esse? Que foi bastante discutido na época do João de Deus? São os limites da fé. Eu sei que poucos estarão nessa parte do vídeo, mas eu vou aproveitar o momento para dar um pouco da minha visão sobre isso, certo? Na visão de um ateu, que sou eu, um ateu antes agnóstico, antes espírita e antes cristão, a fé, ela tem limites? Sim. A fé, ela é um ato humano e ela tem que ter limites. Se o humano em questão, ele tiver algum tipo de deficiência, seja social,
financeira ou política, a fé ela tem que estar sendo propagada sabendo destes limites. Não tem como você exigir uma fé suprema de um pobre que ainda está lutando para quitar a segunda parcela de um celular. Assim como é impossível você exigir que um rico doe dinheiro para sempre para a causa da igreja só porque ele pode. Qualquer um dos lados vai exigir um porquê, ele vai se questionar. Afinal, independente das suas origens, velho, houve suor naquele dinheiro, houve uma história para ganhar aquele tipo, para alcançar aquele tipo de status, seja status material ou status financeiro. Então eles vão exigir, eles vão precisar de um propósito. E esse propósito, ele é muito ligado aos limites daquele indivíduo, no caso, certo? Então, de fato, a fé tem limites, pois o ser humano, ele tem limites. Então, sim, a fé tem limites, sim, independente das origens, independente da quantidade de dinheiro e tal, ela tem que ter limites, assim, de fato, certo? E se a fé não tiver limites, ela basicamente vira uma seita, certo? E esses limites, eles não se estendem só a valores financeiros, eles têm que se estender à criação, a ideais e valores e tal. Então, de fato, ela tem que ter limites. A partir do momento que ultrapassa o seu limite, você sente que ultrapassou o seu limite, aí não é mais fé, aí é seita. E a gente já viu muita seita por aí, tá ligado? E o Cid, nas entrelinhas, ele traz muito desse tema. Não como um ensinamento bruto e teórico, mas sim como ação e consequência. Afinal, é a porra de um jogo de tiro. Então, ele não vai ficar perdendo tempo com um textinho na tela. Pelo amor de Deus, é uma porra de um jogo de tiro. A gente tem que lembrar disso ainda. Mas é claro, ele traz esse tema com os seus toques de ficção. Por exemplo, o Far Cry 5 ele tem 3 finais. O final nuclear, no caso, é um final não canônico, onde você tá preso com o Joseph Seed, brother. O Joseph Seed, ele tá preso com você. E ele mostra, o jogo mostra narrativamente que todas as loucuras, todas as crenças, todas as teorias, e tá tudo certo. Ele tava certo no final das contas. E o fim do mundo vem através de uma guerra nuclear, começando por uma bomba próxima de Hope Country. E, cara, é um final mais doido. Eu vi esse final, velho. É um bagulho de louco. É estranho, eu vou tentar alcançar esse final quando eu tiver o Far Cry 5, velho. É uma coisa estranha, velho. Mas ele ainda volta realmente no assunto, ele se assume como um jogo ficcional, mas ele ainda tem esse tema das entrelinhas no caso, certo? Mas ele deixa bem claro que colocando esses temas, ele ainda é um jogo de ação, mesmo tratando de um tema tão sensível quanto esse, certo? Ambos os personagens, eles carregam temas interessantes consigo, né? Tanto o Cid quanto o Vaz, ele traz realmente esses temas. Ele faz aquele famoso contrato de termos e condições, ele faz as entrelinhas, no caso, que transformam algo que você vê assim de relance e acha que é estético, mas tem alguma coisa de significativa dentro das suas construções, no caso. Eu entendo que teria que ser mais analisado, né, alguns outros tópicos, certo? Usando a cultura do local e tal, de Hope Country, depois de Hook e tal, mas pegando no bruto, né, que é o nosso objetivo, pegar o personagem no bruto e dissecar ele para ver realmente as divisões, os paralelos dele, certo? No bruto, nós temos que se perguntar, no meio de tanta reflexão, de tantos temas que foram analisados ao redor dele, será Cid e Vaz os dois lados da mesma moeda? E a resposta é sim. Não só pelos seus atos, construções, histórias e ações também, mas porque a existência deles toca em pontos sensíveis da nossa vida. Quem nunca se sentiu controlado, principalmente aqui no Brasil? Quem nunca duvidou daquele pastor pedindo mais do que deveria na igreja? São dúvidas que temos e que elas são respondidas de forma que eu chamo de consequências interativas. A gente está vendo porque a gente está jogando aquilo, certo? Por isso que eu chamo de consequência interativa, mostrando o que aconteceria em qualquer um dos casos. Ademais, são construções interessantes, as suas formas de apresentação são interessantes, ela quebra um pouco daquele chavão, né, que diz no lugar certo e na hora certa.
Afinal, sempre tem isso, né? Se o personagem fosse feito hoje em dia, ele nem sairia do papel. Eu concordo se fosse aplicado a certos personagens. Por exemplo, o comediante de Watchmen, criado realmente por o Alan Moore. Se ele fosse feito hoje em dia, ele seria cancelado. Até eu concordo com isso. Mas qualquer personagem, ele pode ser feito e apresentado e publicado em qualquer época do tempo, pois tudo depende da adaptação ao tipo de público que você vai atingir. Sendo dois lados da mesma moeda, Vaz e Cid, eles se adaptam às suas épocas de lançamento. E esse é um dos fatores, se não o fator que tornam personagens, que os tornam, no caso, personagens tão interessantes de se desvendar, no caso. Então, de fato, são personagens interessantes e que foi divertido realmente encontrar um paralelo entre eles, utilizando as suas origens e também temas espinhosos, né, que eles trazem através das suas presenças na história, certo? Meu nome é Storyteller Dave, esse foi mais um episódio de Story Notes Podcast e espero que vocês tenham gostado e até mais.